chama muita atenção essa questão relacionada ao conhecimento, ao ataque de Donald Trump ao conhecimento. E o foco Harvard, uma das maiores universidades do mundo, com relevância no mundo inteiro, com muitas pesquisas, com muita entrega, inclusive. E o governo de Donald Trump congelou hoje 2 bilhões e 200 milhões de dólares para a Universidade de Harvard, uma das mais prestigiadas do mundo, justamente depois que a instituição se recusou a cumprir exigências da Casa Branca. No início de abril, o governo já tinha feito uma série de exigências à direção da universidade, incluindo o fim dos programas de diversidade e mudanças nos programas que, segundo a administração Trump, alimentam assédio antissemita. No ano passado, a universidade foi palco também de protestos pró-Palestina e no mês passado, 13 estudantes que participaram do movimento tiveram suas formaturas barradas pelo conselho da instituição. O presidente de Harvard afirmou em uma carta que as exigências presidenciais violam os direitos garantidos pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Vamos lá, Jamil, é realmente um ataque ao conhecimento, é isso? Sem dúvida, Fabiola, porque nós não estamos vendo isso de uma forma isolada na universidade em Cambridge, no caso a Harvard. É algo generalizado, são mais de 60 universidades pelos Estados Unidos que estão sendo alvo justamente dessa ofensiva, cada uma delas com uma investigação diferente, algumas em relação a um suposto antissemitismo por parte da sua direção, outras por parte dos estudantes, em outros casos, por incluir programas de diversidade e igualdade, ou seja, você tem aí um cerco sendo realizado contra o conhecimento e contra, acima de tudo, a produção de uma elite que eventualmente pode significar uma resistência a toda a agenda de Donald Trump. Eu queria só ler para você, Fabiola, a carta que os advogados da Harvard enviaram em resposta a Donald Trump. Você falou, em abril, começo de abril, houve uma comunicação do governo Trump para a Universidade de Harvard, colocando várias exigências. E aí o que aconteceu, e por isso os 2 bilhões foram congelados, os advogados, não a universidade, os advogados, porque, claro, isso é algo extremamente complicado, e basicamente a universidade contratou uma das maiores empresas aqui de advocacia aqui dos Estados Unidos, e eles responderam o seguinte ao governo Trump. E se você me permitir, ela diz o seguinte: a universidade não abrirá a mão de sua independência nem de seus direitos constitucionais. Nem Harvard, nem qualquer outra universidade privada pode se permitir ser controlada pelo governo federal. Dessa forma, Harvard não aceitará o acordo do governo que havia sido proposto. Harvard continua aberta ao diálogo sobre o que a universidade tem feito e planeja fazer para melhorar a experiência de cada membro de sua comunidade. Mas Harvard não está preparada para concordar com exigências que ultrapassem a autoridade legal desta ou de qualquer outra administração. Ou seja, a universidade deixando de uma forma explícita de que sim, existe um limite para o que o governo pode fazer. Por que é importante essa carta? E por que é importante esse comportamento de Harvard? Porque nós temos visto em vários outros locais, inclusive aqui em Nova York, com a Columbia University, uma situação um pouco diferente. Uma situação em que a direção das universidades, com medo de perder esse dinheiro, com medo de entrar em confronto com o governo Trump, ou tem cedido, ou tem buscado caminhos para camuflar, talvez, programas de diversidade. No caso da Harvard, não há nenhuma camuflagem, não há nenhum tipo de acordo, não há nenhum tipo de atitude para ceder. E Harvard fez, eventualmente, e por isso é tão preocupante para o governo, pode abrir caminho para que outras universidades também digam, opa, então, se alguém resistiu, se alguém pôs o pé na porta, eventualmente nós também podemos seguir esse caminho. Claro, com prejuízo gigantesco, sim, mas o que está em disputa aqui não é uma questão apenas de valores, valores em dólares, mas, acima de tudo, valores, basicamente,
da democracia, claro, da capacidade de universidades privadas de continuar fazendo o seu trabalho de forma independente. Ô, Jamil, isso também se estende às outras universidades? Porque até quando eu te perguntei, né, um ataque ao conhecimento, isso se estende a outras também formas aí de conhecimento, de produção de conhecimento, de pesquisa, nesse campo de ataque de Donald Trump? Olha, é muito importante essa tua pergunta pelo seguinte, Fabiola, a gente tem a impressão, e talvez a nossa audiência esteja pensando que, mas cortaram ali do pessoal de ciências sociais, né, Léo? Cortaram ali do pessoal da história, cortaram ali do pessoal que estuda o marxismo. Não. O corte, por exemplo, aqui na Columbia University, abalou, por exemplo, as pesquisas da vacina contra a AIDS. Né? Então, não é exatamente uma questão só, vamos dizer assim, de cursos ou de cátedras que possam não ser dentro da linha do governo Trump. Não, o impacto é também na ciência, é na produção de ciência, é também em questões que, entre aspas, poderiam ser neutras. Essa questão da AIDS foi muito discutida aqui, inclusive, no caso da Harvard, nessa mesma carta, o que os advogados alertam é que, claro, isso minaria, inclusive, o trabalho de centros de pesquisa e hospitais vinculados com a universidade. Ou seja, Fabiola, nós não estamos falando aqui de uma questão apenas ideológica, é um ataque, sim, à ciência de uma forma geral. Não é algo exclusivo a Harvard, não é algo exclusivo às universidades. Nas últimas semanas, Donald Trump assinou decretos censurando, por exemplo, certas exposições em museus públicos ou que recebem dinheiro do governo federal. Nós tivemos aí uma onda, inclusive, de banimentos de livros em bibliotecas públicas e em escolas públicas, ou seja, o que está acontecendo nos Estados Unidos é algo muito sério, no que se refere, claro, a toda a questão da educação, arte e cultura. Isso, obviamente, é um plano, não é algo, vamos dizer assim, aleatório, é um plano porque, obviamente, controlar a ciência, controlar a educação, controlar a arte, a cultura, faz parte, obviamente, de um governo que quer uma nova narrativa para o país.